Boa noite, gente, né? Semana passada eu me apresentei aqui, hoje eu vou fazer a mesma coisa, né? Meu nome é Breno, eu sou profissional da área da educação física e eu tenho falado muito sobre gestação e treinamento resistido ou atividade física, né? Semana passada nós falamos um pouco sobre o hábito que faz uma diferença muito grande numa gestação. Que hábito é esse, né? E é a atividade física. Então eu tenho batido muito nessa tecla aí. E hoje eu vou falar algumas coisas que vai ser até um pouco contraditório, porém não vai causar dúvidas, porque eu vou explicar tudo direitinho, o motivo de eu estar falando todas essas coisas aí para vocês, tá bom? Como eu falei, meu nome é Breno, para quem não estava na live passada, quem não estava na aula passada, é muito bom ter vocês aqui essa noite e a gente vai começar mais uma aula, mais uma live falando sobre gestação e treinamento resistido, né? Ou atividade física. Então, assim, eu preparei um material falando sobre os trimestres da gestação, né? Os riscos que ocorrem durante cada trimestre. E eu acabei percebendo que a gestação ela se torna uma gangorra, né? Se torna uma gangorra. Por que eu estou falando isso? No primeiro trimestre, são situações que a gente acaba se deparando que se torna uma situação de risco em muitas coisas. Eu vou explicar isso logo depois. No segundo trimestre já é um período da gestação mais tranquila, né? Tranquila que eu digo, para quem tem esse cuidado, para quem tem essa preocupação, né, em manter o bebê saudável, em manter a própria saúde bem, né? Então, por isso se torna uma fase da gestação com menos risco, entendeu? A fase final, ela já é uma preparação para que o parto ocorra de forma bem tranquila. Porém, né, pelo fato de ser a fase final, já aparecem algumas complicações. Complicações que eu digo em relação ao aumento de peso, como eu também falei na live passada, na aula passada, e isso pode acarretar vários problemas, não é verdade? Então, assim, eu vou começar a falar um pouco do primeiro trimestre, tá? Eu vou dividir ele em algumas semanas, que é para justamente deixar bem esclarecido o que é e o que não é, o que pode e o que não pode acontecer. Geralmente, nas primeiras semanas acontece o aborto involuntário. Eu tenho falado muito que a atividade física, o treinamento resistido, ele só traz benefícios. De fato, é verdade. Só que assim como ele traz os benefícios, ele pode também te prejudicar no início da gestação. Breno, como assim? Tu tem falado durante o mês todinho que atividade física, o treinamento resistido só é benefício, que é o remédio do século. Continuo falando que o treinamento resistido e atividade física, algo que você faça que é para melhorar a qualidade da sua saúde, é o remédio do século, sim. Eu não vou mudar o meu pensamento em relação a isso, até porque muitos estudos comprovam isso que eu estou falando. Mas o que acontece? Eu fiz uma pesquisa durante a semana e eu acabei vendo que a maioria dos abortos eles acontecem durante esse período da primeira semana à sétima, oitava semana, né? Por quê? Na oitava semana é onde as mulheres começam a sentir alguns sintomas da gravidez, por exemplo, enjoo, né? As tonturas. Então acontece que muitas dessas mulheres já têm uma vida ativa durante esse período, que não descobriu a gestação, não descobriu a gravidez. Por isso elas não deixam de algumas coisas de lado para cuidar da gestação, né, do bebê, do bebê que está sendo formado ali na barriga dela. Então, eu vou levar um pouco para o treinamento resistido, né, atividade física. O que acontece? Tem mulheres que têm uma qualidade de treinamento muito grande e não sabem que está grávida, né?
algumas gravidez elas são involuntárias, na verdade. Vou colocar esse termo. Por quê? Geralmente elas engravidam e não é uma gravidez planejada, né? Eu acho que esse termo ficou até melhor para ser colocado. Então não é uma gravidez planejada. Então ela não deixa de fazer algumas coisas, passa a viver uma vida totalmente de acordo com o que ela já vivia antes. Só que ali está sendo gerada uma criança, não é verdade? Então acontece muitas vezes a questão desse aborto porque a pessoa não consegue controlar a intensidade de treinamento, o volume de treinamento, e isso acaba fazendo que o bebê acaba falecendo ali dentro da barriga da mulher, não é verdade? Por isso que eu digo que é uma gravidez, um aborto involuntário, tá? Eu creio que é uma situação muito difícil essa questão, tratar de aborto, mas não é o ponto onde eu quero chegar. Por isso que eu falei ainda agora, que o treinamento resistido, a atividade física, ela pode ser prejudicial se não souber desse fato que está acontecendo, no caso da gravidez. Então, assim, a partir agora eu vou falar sobre os benefícios, né, que são inúmeros. Então, assim, a partir da 7ª semana, o coração do bebê ele começa a desenvolver, não é verdade? Então, Breno, eu planejei a minha gravidez, eu já sei que eu estou grávida, o que eu devo e o que eu não devo fazer nesse primeiro trimestre, que é um trimestre de muito risco, né? Assim, os alongamentos, né, eles são primordiais nessa fase da gestação. A questão respiratória, né, trabalhar essa questão respiratória é muito importante, né, justamente, até mesmo para esse desenvolvimento adequado para o coração do bebê. Então, tudo isso pode ser trabalhado dentro de uma academia com acompanhamento de um profissional da área da educação física, uma pessoa que entenda do que vai ser passado para você, para as mulheres, né? Então, tudo isso precisa, como eu sempre falo, tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma pessoa do lado, tem que ter alguém supervisionando para saber o que vai ser feito de fato, né? Para poder colocar, olha, você tem que fazer isso, você tem que descansar tanto, você precisa agir dessa forma, respirar em tal hora, porque a respiração, até mesmo para quem não é grávida, as mulheres que não estão esperando bebê, essa questão da respiração, eu vejo que tem alguns professores aqui na live, né? Então, eles sabem do que eu estou falando. A respiração em si, dentro do treinamento resistido, ele é de suma importância. É de suma importância para que haja uma evolução muito melhor em questão de movimento, amplitude. Então, para a gestante, principalmente nesse período da formação do coração do bebê, é muito importante. Então, tem atividades físicas que trabalham exatamente isso que eu estou falando, mas para isso você precisa ter um acompanhamento, né? Precisa ter uma pessoa que entenda disso que eu estou falando, né? A questão da hora, né? Da amplitude de movimento, na hora de descer, subir, flexionar, estender, respira. Então precisa ter esse acompanhamento o tempo todo, para que não haja complicações na formação do bebê, certo? O segundo trimestre, que começa ali a partir da 13ª semana, 14ª semana, que a gente já passa um pouco dessa parte da formação do bebê, como ele é formado, então começa a ser a parte mais tranquila, né? Eu vou usar até esse termo aqui, passa a ser a parte mais tranquila da gestação. Por quê? Os riscos de aborto eles já passam a ser muito menores. O bebê já está formado, o bebê já está todo ali bonitinho dentro da barriga da mãe. Então, essas complicações, elas já não passam para essa parte da gestação, que é o segundo trimestre, né? Então, assim, para quem já estava fazendo o treinamento, a questão de respiração, de alongamento,
já pode aumentar um pouquinho mais a intensidade de treinamento. Eu vou usar até mesmo o salão de musculação como exemplo, né? E depois eu vou usar exercícios em casa também. Então, pode aumentar sim a questão da intensidade do treinamento, pode aumentar sim a questão de um aumento de carga, né? Tudo isso vai fazer com que a gestante ela se sinta bem, não é verdade? E vai trazer muito um aumento de fortalecimento muscular muito grande, né? Por quê? O processo do aumento de massa muscular é um rompimento fibrilar que acontece no nosso corpo. Não vou estender muito isso aqui, que é para a gente focar no que realmente tem que ser falado. Então, assim, esse processo de rompimento fibrilar, ele acontece na próxima vez que nós formos fazer um trabalho mais voltado para esse aumento da massa muscular, vai ser preciso aumentar a intensidade de treinamento. Quando eu digo aumentar a intensidade de treinamento, não significa que você vai ter que aumentar a quantidade de carga, não significa que você vai ter que aumentar a quantidade de tempo que você está treinando. É por isso que eu digo, eu vejo muitas situações em relação a isso, que aumentar a intensidade significa aumentar a carga, significa aumentar o volume de treinamento. Não, é por isso que eu digo que essas coisas, principalmente com gestantes, precisam ser controladas, certo? Precisam ser controladas justamente pelo profissional de educação física. Ele vai dizer para você, olha, você vai fazer isso aqui. Então, tudo isso que acontece dentro do salão de musculação em relação à intensidade precisa ser controlada pela pessoa que está lhe acompanhando. Então, assim, esse processo, eu tenho recebido algumas perguntas em relação a... Breno, eu posso aumentar a minha massa muscular mesmo eu estando grávida? Breno, eu posso emagrecer mesmo eu estando grávida? Pode, né? Na aula passada, aqui na live passada, eu até citei um exemplo de uma aluna minha, que ela teve que emagrecer 6 quilos durante a gestação dela, né? Então, assim, esse processo de aumento de peso durante esse período da gestação trouxe um prejuízo muito grande para o bebê dela. O bebê parou de crescer normalmente e acabou que o acúmulo de gordura que ela criou naquele período estava trazendo complicações para o bebê dela. Então, assim, pode aumentar a massa muscular sim, pode emagrecer sim, né? Mas eu vou falar 1000 vezes, se for preciso, aqui dentro da live, que precisa ter um acompanhamento de um profissional da área do lado, certo? Eu tô vendo que o número de professores aqui no meu Instagram está aumentando, né? Eu fico muito feliz em relação a isso. E é muito bacana, Então, assim, eu espero que vocês possam estar participando também. Eu quero deixar aqui também, falar que a conexão do YouTube caiu, tá, gente? Então, quem puder vir pro Instagram, eu agradeço, né, pra gente poder continuar falando aqui um pouco mais, tá bom? Então, assim, assim como na live passada, aconteceu de me perguntarem quais são os exercícios ideais, se tem exercícios específicos que a gente pode trabalhar para ter uma evolução melhor, né? Exercícios específicos, não, eu vou fazer uma colocação aqui, que não existem os exercícios específicos para gestantes. O que precisa ser feito é o controle da adaptação por conta do aumento de peso, por conta do aumento da circunferência abdominal, que eu vou falar mais à frente, certo? Então, tudo isso
precisa ser controlado, certo, gente? Então, assim, por exemplo, eu falei na live passada sobre algumas dores que elas são bem constantes durante a gravidez. Então, os exercícios que os exercícios que ajudam a fortalecer as áreas que são mais afetadas durante uma gestação, que a lombar, né, que são as articulações, joelho, tornozelo. Então, tudo isso tem exercícios próprios que as pessoas que não estão gestantes fazem e as gestantes também podem fazer. Eu ouvi por muito tempo assim: eu estou grávida, eu não estou doente. Olha, eu só estou grávida, meu Deus, é normal. Só que assim, o termo usado por essas mulheres é até correto, né? E pelas pessoas: olha, fulana está grávida, ela não está doente, ela não está morta. Só que assim, não está doente, mas se não cuidar, nesse período da gestação, se não cuidar se não fizer o que tem que ser feito durante a gestação, o que vai acontecer? Ela não está doente, mas ela pode atrair, ela pode trazer doenças, até mesmo crônicas, né? Que podem afetar a vida toda, tanto dela quanto do bebê. Então, por isso que eu tenho falado bastante. Então, alguns exercícios eles até podem ser colocados como primordiais, né, na gestação, que são os exercícios que fortalecem as regiões que precisam ser fortalecidas. No caso da lombar, que são os exercícios que podem estar trabalhando dorsal, até mesmo peitoral, que é o músculo antagônico. Então, tudo isso precisa ser colocado, precisa ser feito. Fala, meu amigo Rafa, é uma honra ter você aqui, viu? Referência. Então, assim, esses exercícios, eles podem sim ser colocados como primordiais na gestação, né? Um exercício que vai trabalhar ali a região da posterior, do quadríceps, da tíbia, que é para justamente estar fixando, para estar protegendo essas articulações aí que eu acabei de falar. Então, existem sim os exercícios que são primordiais. Não existem exercícios específicos. Existem exercícios que podem ser adaptados durante esse período da gestação. Então, para quem estava com dúvida em relação a isso daí, eu quero deixar esse parecer aqui, tá? Que os exercícios eles são de suma importância para uma boa gestação, tá bom? Então, eu vou falar agora da parte final da gestação, que é a partir da 28ª até aquele final, que acontece uma predisposição, né? A pessoa ela já vai ficando um pouco mais num ritmo desacelerado por conta desse aumento de peso. Essa preparação que ocorre no segundo trimestre, né? Eu digo ali que o segundo trimestre ele é o fator principal para que haja um final de gravidez tranquila, né? Um final de gravidez tranquilo. Por quê? É ali onde você vai poder aumentar a intensidade do seu treinamento, é ali que você vai ter que ter um controle maior da sua alimentação, é ali que você já vai estar que você já se adaptou, já se acostumou, que tem uma pessoinha, né? Tem uma pessoa pequenininha ali dentro de você. Então, a partir daí, desse segundo trimestre, é que você vai ter total controle do seu corpo. É ali que você vai decidir se você quer ter uma gestação tranquila, se você quer ter uma gestação saudável. É a partir dali que você vai dizer a si mesmo: não, eu sei que eu posso adquirir doenças para mim se eu não fizer esse tipo de coisa, eu sei que eu posso adquirir problemas para o meu bebê se eu não fizer esse tipo de coisa. Então, hoje tem acontecido, deixa eu ver como eu posso colocar essa palavra aqui. As informações elas têm sido muito grandes em relação a isso. Só que mesmo assim, as pessoas ainda se acomodam muito. Estou falando porque eu já tive exemplos próximos, né, em relação à gestação. E como eu falei na live passada, o que me levou a essa curiosidade, a querer aprender mais,
foi justamente por conta desse convívio que eu tinha e das complicações que eu vi aparecer durante a gestação, né? E eu vi que trouxe problemas sim, e eu resolvi até mesmo expandir, né? Então, os professores que estão aqui na live, eles sabem do que eu estou falando, e como eu estou abrangendo como eu estou expandindo essa parte da gestação, eles também falam sobre outras modalidades, outras áreas, né? Então, tudo isso, eles levam conhecimento, eles levam o que eles estudaram, eles levam tudo isso daí para as pessoas poderem se cuidar. Isso é uma forma de ajudar, não é verdade? Eu vou terminar com essa colocação, ajudar. Então, assim, tudo isso que eu estou fazendo é porque eu vi complicações, eu vi mulheres tendo complicações durante a gestação, eu vi bebês sendo prejudicados e vi bebês com problemas depois de já terem nascido, né, com sequelas por conta de um mau cuidado que a mãe teve durante a gestação. Então, para que, se eu posso levar esse conhecimento, para que guardar, né? Então, tudo isso eu tenho frisado, por isso que eu tenho falado bastante sobre isso, porque eu vejo que as crianças, elas precisam ter um cuidado muito grande, né? Então, já passando ali para a fase final da gestação, eu já falei que o segundo trimestre, ele é aquela fase primordial na gestação, né? Por conta da adaptação que já teve durante o primeiro trimestre, a questão da aceitação que a mulher tem, que as mulheres têm, né? Eu acho que 95% das mulheres, elas têm esse problema de aceitação. Inclusive, essa semana, uma pessoa veio falar comigo sobre isso. Se ela poderia voltar depois de 6 anos, né? Porque o primeiro trimestre dela até o final do segundo, ela não aceitava a gestação dela. Então ela não se cuidava, ela não tinha muita importância para a gestação daquele momento, né? Então, assim, não era algo que ela queria, então tanto fez como tanto faz, não é verdade? Mas assim, mas ela pensou, depois ela teve outro filho, né? Ela já viu que a probabilidade do bebê nascer com um problema, graças a Deus o bebê dela não nasceu com um problema, né? Problemas grandes, eu vou colocar dessa forma, mas na segunda gestação ela já teve a oportunidade de se cuidar, ela já viu que esse processo é bem doloroso, então pode ser cuidado durante todo esse tempo, né? com coisas que são fáceis de resolver, é verdade? Então essas complicações aí que elas acontecem, elas são causadas justamente por conta desse segundo trimestre. Precisa ter uma atenção maior, precisa ter um cuidado maior, não só com a vida dela, mas com a vida do bebê também, certo? Então, assim, por que as complicações aparecem, Breno, no terceiro trimestre? Eu tenho recebido várias mensagens assim em relação a isso. Como eu já falei na live passada, as complicações aparecem porque é uma fase que o corpo sofre uma mudança muito grande. O corpo sofre uma mudança muito grande. Então, como tem mulheres que são muito vaidosas, então elas zelam muito pelo corpo. E a preocupação dela no segundo trimestre já nem é mais em ter uma gestação saudável, é saber como eu vou cuidar do meu corpo depois que o meu bebê nascer, né? Então, assim, esse problema do terceiro trimestre que eu falo é por conta desse aumento de peso que muitas mulheres têm nessa passagem do segundo trimestre para o terceiro trimestre, certo? Então, algumas complicações gravíssimas, elas vêm depois do segundo trimestre. Então, assim, esse aumento de peso, o aumento da circunferência abdominal, né, isso vai trazendo um desconforto muito grande, né? Eu acho que a maioria do público que tem visto aqui são mamães, umas estão em período de gestação, talvez no segundo semestre,
Então fiquem ligadas, cuidem dessa parte do segundo trimestre aí, que é de suma importância, tá? Então assim, para que você não tenha complicações na parte final da gestação, né? Esse aumento excessivo de peso, essa questão da circunferência abdominal, da aceitação, né, da parte psicológica também, é algo que eu também quero falar bastante dessa parte psicológica, que é uma parte que afeta muito uma gestação, que se não tiver cuidado pode sim trazer muitos problemas também. Mas eu quero te dizer que eu vou até falar sobre uma professora amiga minha que eu achei super interessante, né? Ela já estava ali na parte do terceiro trimestre da gestação dela, de uma aluna dela, perdão. Então, eu vi ela treinando ela até veio conversar comigo, pode isso, pode aquilo. Então, eu vi a mulher fazendo um agachamento livre, com uma amplitude bem menor do que uma pessoa sem estar gestante faz, porém a execução dela estava perfeita. Quando eu digo execução perfeita, é a postura, né, a parte da amplitude dela, que não foi algo que pudesse trazer prejuízos para as articulações dela, né, sem ter aquele, eu vou usar um termo bem simples, sem apertar a barriga dela, né? Então, tudo isso precisa ter um acompanhamento, e ela já estava na parte final da gestação, né? Então, eu até queria poder conversar com essa mulher para ter um relato e perguntar assim mesmo, como tem sido a tua gestação nesse período do quarto mês até agora, se eu não me engano era sétimo, era oitavo mês, onde que uma mulher sem fazer atividade física, sem fazer um treinamento resistido, vai conseguir manter esse ritmo, esse equilíbrio em relação à atividade, né? Em relação à gestação. Onde que ela vai conseguir fazer sem estar fazendo o treinamento, sem estar fazendo uma atividade física? Não é verdade? Eu já vi pessoas fazendo crossfit, eu já vi pessoas fazendo treinamento funcional, só que tudo dentro da sua... deixa eu ver como eu posso falar. Tudo dentro do seu limite, né? Juntamente com o acompanhamento do profissional da área. Então, tem a possibilidade de cuidar, tem a possibilidade de zelar pelo bebê, de zelar pela própria saúde, de ter um pós-parto bem mais tranquilo? Tem, claro que tem, né? Então, por que não fazer, certo? Então, eu vejo que hoje em dia as mulheres têm a possibilidade de cuidar e algumas não cuidam, né? Então, por isso que eu tenho falado bastante sobre isso, porque eu tenho visto complicações em gestações, eu tenho visto complicações durante todo esse período, e eu quero levar mais conhecimento em relação à gestação e exercício físico para que não haja mais esses tipos de problema, certo? Então, as mamães que estão aqui, que praticam treinamento resistido, praticam atividade física ou qualquer outra modalidade que faz bem tanto para ela quanto para o bebê, parabéns para vocês, sério. E as mamães que não fazem e estão aqui querendo conhecimento, querendo saber o que fazer, como fazer, sejam muito bem-vindas, tá? Eu vou estar abrindo mais esse leque de opções de treinamentos para que vocês continuem tendo uma gestação tranquila, certo? E muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Eu tenho ficado bastante feliz com as coisas que eu tenho recebido no meu Instagram, certo? E uma das coisas que eu mais tenho recebido nos meus directs é tipo assim, Breno, eu tenho feito o que tu tem falado, eu tenho procurado a ajuda de alguns professores e tudo. Alguns ainda têm medo. Gente, professores que estão aqui, se vocês souberem a satisfação que é trabalhar com uma gestante, trabalhar com vidas, dessa forma, vocês vão se sentir muito, muito, muito responsáveis por estar cuidando de uma criança que ainda nem
veio ao mundo, né? Então é muito bacana, é muito gostoso de trabalhar com gestantes, é muito gostoso de trabalhar com essas mulheres que estão passando por esse período até mesmo delicado, não é verdade? Porque há uma oscilação de humor muito grande durante a gestação e isso precisa também ser controlado. E eu te digo com toda a certeza do mundo, a atividade física, ela é um controle de estresse, certo? Então, por isso que eu fico bastante contente quando eu trabalho com alguém dessa forma, ou quando as pessoas vêm falar comigo que tem visto isso, que tem visto aquilo, que o que eu tenho falado tem ajudado. Então isso é muito bom, é muito gratificante, certo? Então assim, eu tenho visto assim, algumas perguntas na verdade. Breno, como eu posso ir mais a fundo desse passo a passo que tu está falando? O que eu devo fazer, não é verdade? O que eu devo fazer para ir mais a fundo nesse passo a passo? Eu ainda tenho uma série de coisas, uma série de conhecimentos para estar passando aqui, só que o tempo ele é muito curto, né? O tempo é muito curto, então tem tempo para falar, eu tenho coisas que eu preciso falar, só que ainda não é o momento, são fases. Eu tenho falado sobre o passo a passo, né? É verdade? Então eu tenho tentado colocar de uma forma organizada para que não haja passos pulados. Posso colocar dessa forma, né? Então, assim, eu possuo esse leque completo em relação a treinamentos, a passo com gestantes, certo? Mas eu vou falar mais lá na frente que é para justamente você estar inteirada. Semana passada eu falei sobre qual era esse método, né? Qual era esse ato que trazia mudança. Hoje eu já estou falando sobre fases da gestação, tá entendendo? Mas assim, na próxima quinta-feira, né, eu vou estar falando mais sobre isso. Eu vou estar falando sobre mais 5 passos que são, assim, de suma importância para que tenha uma gestação mais tranquila, de fato, né, para que tenha uma recuperação muito melhor depois de ter o bebê, né? Então, para ter esse preparo, para poder adquirir o corpo de antes da gestação, ou até mesmo um corpo melhor, né? Tem pessoas que mudam muito durante a gestação, isso é um fato, né? Tem pessoas que têm um filho só e não querem ter mais por conta que o corpo já sofreu muitas mudanças e não quer mais passar por isso, enfim, é uma série de coisas, não é verdade? Então, assim, mais à frente eu vou estar falando sobre essa eficiência de treinamento que vai te levar a ter um pós-parto bem mais, assim, 100% de qualidade, certo? Então, assim, na próxima aula, na próxima quinta-feira, eu vou ter uma surpresa para vocês, né? Eu vou até usar esse termo surpresa, né? Que é para deixar aqui um clima de suspense aí para vocês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui hoje, até porque ainda tem outras coisas para fazer. Então, muito obrigado. Eu poderia falar de todos que estão aqui, né? Rayane, a Josi, minha comadre, Marciari, a Maia, a Jéssica, a Bárbara. Eu vou deixar, o Arthur tá pedindo para deixar essa live salva aqui no Instagram. O Arthur deve estar bem pensando em fazer um filho, né, Arthur? Para estar pedindo isso daí. Então, mas assim, gente, muito obrigado por vocês mais uma vez estarem aqui me acompanhando. Tamara, Glenda, muito obrigado, gente, sério, de verdade, vocês têm feito uma importância muito grande para mim em relação a satisfação, né? Essa é a palavra que eu tenho usado bastante. Eu tenho ficado muito satisfeito com as respostas que eu estou tendo, com as pessoas que têm vindo perguntar muitas coisas para mim, e eu tenho tido, assim, até fugiu a palavra, solucionado alguns problemas, né? Então eu tenho ficado muito feliz com isso. Às vezes quando eu acordo, já tenho um monte de mensagem falando um monte de coisa. Então isso é muito bom, né?
Então, muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui comigo, né? Então, quinta-feira a gente se vê novamente, não é verdade? Até logo e tchau!